Bom, gente, nós estamos começando aqui a 13ª ou 14ª aula, agora não me lembro. Eu coloquei a última aula já no Moodle, para quem quiser assistir depois. Normalmente eu gastaria essa aula de hoje ainda em teorias estruturais, nós vamos dar uma rápida passada em cascas. E na aula seguinte a gente terminaria com o fechamento da disciplina. Eu vou tentar fazer isso tudo hoje, porque nosso objetivo aqui não é aprender cascas, evidentemente, é só passar por cima desse assunto. Deixa eu primeiro ir para o slide correto aqui, porque eu estou bem no final aqui. Só um minuto. Vamos direto para lá. E vocês devem ter visto também que as listas de exercícios já estão no ar, então concentrem-se nisso. Ok. Deixa eu compartilhar essa tela agora. Olha, tudo bem, vamos lá então. O que nós vamos fazer, como eu disse, então, é dar uma rápida passada em teorias de casca. E, repito de novo, nosso objetivo aqui não é que vocês saibam teoria de casca, só entendam por que é uma teoria estrutural. Né? Nós não vamos, o assunto é relativamente complexo, é uma disciplina só para isso. Então, vamos nos concentrar nas ideias que estão por trás. Eu gosto de falar sempre de duas frases de dois pesquisadores muito famosos. A primeira é uma frase do professor Koiter, já falecido, da Universidade de Delft, e ele disse uma vez que, num congresso, que a teoria de cascas tentava o impossível, fornecer uma representação bidimensional de um fenômeno que é intrinsecamente 3D. Ou seja, ele falava, a casca é um sólido. Na verdade, isso daí funciona para qualquer teoria estrutural, tudo é sólido. Mas no caso de casca, a missão é ainda mais difícil. Deixa eu tirar minha tela daqui, meu vídeo. Ao contrário de vigas e placas, em placas nós vamos ter curvaturas e a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas você tem que fazer, então, aquela redução, colocar a terceira dimensão, seja ela a espessura ou altura ou largura, de algum jeito dentro das equações, mas usando um sistema de coordenadas curvilíneo. E aí que a porca torce o rabo. E a outra frase é do professor Ham, da Universidade de Stuttgart, e ele diz que para o engenheiro as estruturas cascas é a primadona das estruturas. Mas está mudando um pouco, né, principalmente para gerações mais novas de engenheiro. De qualquer forma, a gente tem que entender a curva como agora uma estrutura em que o sistema de coordenadas é curvo. Então, eu tenho aqui um sistema, deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu tenho aqui um sistema α1 e α2 e Z. E a gente chama de α1, α2 ou θ1, θ2 para deixar bem claro que isso não é um x e um y, que estão normalmente associados ao sistema cartesiano. α1 e α2, dá para ver eles desenhados aqui melhor, eles são curvos. A placa tem um raio de curvatura no plano α2Z e um outro raio de curvatura no plano α1Z. Aqui o R1 e o R2. E toda vez que você tem curvatura, você começa a acoplar as coisas. Porque quando eu aplico uma força aqui, se ela fosse plana, ela não faria momento nenhum em relação a esse ponto. Mas se ela for curva, já pode haver um braço de alavanca aqui, que faz com que surja um momento. Eu vou acoplar esforços axiais com esforços de flexão e torção. E esse é o problema da teoria de cascas e de membranas em menor monta. Está tudo acoplado. Para resolver isso, nós precisamos de um negócio chamado geometria diferencial. E, evidentemente, não vamos falar disso aqui, mas a gente vai usar um sistema de coordenadas curvilíneo. Quando o sistema de coordenadas é curvilíneo, as derivadas não são mais com a mesma cara que no sistema de coordenadas cartesiano. Por isso que a gente precisa de ferramentas advindas da geometria diferencial. Na prática, nós temos um sistema de coordenadas x, y, z local, vamos chamar ele de tangente 1, tangente 2 e normal, que vai surfando ao longo da superfície. Ele vai andando junto com a superfície da casca. E aí, quando eu tiro derivadas em relação a esses sistemas de coordenadas, aparecem outras coisas que a gente normalmente não tem. Agora, é importante entender o resumo, o esqueleto da coisa. Se a gente tirar essa parte de curvatura e geometria diferencial para o lado,
a gente vai ter que pensar assim, em quais são as hipóteses que estão por trás da teoria de casca. E algumas coisas a gente já viu. Por exemplo, eu preciso me preocupar com o cisalhamento? Existem cascas modeladas através de pedaços de placa. É como se eu modelasse uma casca curva com vários pedacinhos planos. Isso não é exatamente uma casca, na verdade, uma placa no espaço, que foram concatenadas, né? Nós podemos fazer algumas hipóteses quanto à distribuição de tensões aqui ao longo da espessura. Se a espessura for muito pequena, a gente pode esquecer a distribuição delas e considerá-la constante, por exemplo. Vamos ver isso em alguns slides a seguir, né? E uma série de coisas acontecem aqui, como, por exemplo, cascas axissimétricas, as coisas ficam mais simples, né? A derivada em relação ao teto desaparece. Mas nós temos que nos lembrar também que vamos ter cascas finas e cascas semi-espessas. E aqui normalmente não se dá nomes como em placas ou cascas. Vocês têm que entender a teoria de placas, perdão, falando tudo errado, a teoria de cascas finas, ela normalmente é chamada também de teoria de membranas, porque nós não vamos nos preocupar com a resistência à flexão dessa casca. Ou seja, se eu tenho um vaso com pressão interna, eu estou admitindo que num ponto de material, essa tensão aqui, ó, que tenta esticar o meu material em todas as direções, ela é suficiente para resistir a essa pressão. Eu não estou preocupado aqui em acontecer flexão. Eu só tenho esforços que tentam dilatar, digamos assim, o vaso. Então é como um balão de aniversário, mas feito de aço. É claro que eu posso usar outras simplificações, mas se eu não recorrer a isso, imagine um ramal de tubulação desses daqui. Eu não posso fazer uma análise dessa, onde eu modelo essa tubulação, ou todas essas tubulações, como sólidos tridimensionais. Se eu ficar louco, não vai ter computador no mundo para resolver isso. Tem que achar alternativas. Então depende do que você quer, né? Então, se eu estou utilizando teorias estruturais para analisar um parque petroquímico inteiro, eu estou preocupado com a análise de flexibilidade, ou talvez com a distribuição de pressões ao longo da linha, perda de carga, sei lá, ou com os próprios esforços aí para poder dimensionar suportes, apoios, etc. Eu posso considerar isso um vaso de parede espessa, como se diz, a teoria de Lamé, e aí eu estou interessado em estudar coeficiente de segurança, distribuição de tensão, a espessura é grande, vocês viram isso lá em função de tensão. Mas eu posso usar a teoria de cascas finas, a teoria de membranas. Eu só considero os efeitos de membrana, ou ainda, eu posso simplesmente dizer que cada tubo desses aqui é uma viga. Também dá. Existem, inclusive, elementos de viga particularizados para analisar tubulações. Tubulação com fluido condensado dentro, ou alguns outros efeitos. Agora, evidentemente, se eu quero analisar um vaso de pressão como esse, quero saber o estado de tensões aqui em volta desse bocal aqui de inspeção, não tem como eu usar viga ou teorias mais simplificadas. Eu vou ter que fazer uma modelagem disso aqui como casca, genuinamente. Ela pode ser fina, ela pode ser semi-espessa, mas todos esses detalhes têm que estar aqui. Eu não posso considerar isso aqui um cilindro mais. Tem um reforço aqui, está cheio de penduricalho, né? Então você tem que fazer um modelo com casca mesmo. E aí não se resolve analiticamente, aí se resolve numericamente. Mas as hipóteses que estão por trás da teoria de casca no teu software de elementos físicos são a mesma do estudo analítico que vocês vão fazer lá na disciplina de placas e cascas. Então, quando eu trabalho com cascas finas ou membranas, a gente costuma dizer que toda a pressão que está aplicada aqui no aparelho do vaso, ela é suportada pelas tensões membranais. Aqui eu tenho a tensão tangencial e aqui eu tenho a tensão axial. Nós não falamos em distribuição de tensão radial, por exemplo. Eu desprezo, eu jogo isso fora. Eu considero que toda a pressão que está atuando aqui nessa superfície é compensada por essas 4 tensões aqui, pela cima axial e tangencial. Veja que a axial, nesse caso, não vai fazer nada, mas a tangencial, ela tem uma componente aqui e uma componente aqui, que somadas tentam compensar essa pressão que está sendo aplicada aqui em cima. Mas eu não falo em redução dessa espessura ou tensões e deformações nessa espessura. Então eu fico com estado de membrana, porque é como um balão mesmo. A gente admite que só suporta esse tipo de esforço. Esse aqui eu jogo fora. Além disso, eu não preciso me preocupar com a variação da tensão de flexão. Ou seja, eu sei que isso aqui é tensão de membrana.
a minha membrana está dilatando ou comprimindo, está tentando esticar, eu tenho uma tensão constante aqui, que é equivalente à tensão de tração numa viga. Agora, o que seria equivalente à tensão de flexão na viga, e as duas somadas produzem essa distribuição, aí se isso aqui é 80 megapascal e isso aqui é 82 megapascal, não vale a pena. Por que varia tão pouco? Porque a espessura é muito pequena. Se ela fosse mais espessa, sairia de 80 e talvez fosse a 120 ou 150 megapascal. Mas quando ela é fininha, a variação aqui, o desenho está fora de escala, evidentemente, é muito pequena. Então é mais negócio a gente jogar fora isso aqui e dizer que a tensão não varia na direção da espessura, nem a deformação. Isso simplifica muitas coisas para a gente e isso leva ao que nós chamamos de teoria de cascas finas. A gente não tem esses esforços aqui, ó, os cortantes e os momentos fletores. Eu fiz a analogia com o balão de aniversário, que se eu vier com o dedo aqui no balão e apertar, você afunda com muita facilidade. Isso é equivalente a dizer que ele não resiste a esforço cortante. Ou ao momento. Podia tentar aplicar um momento aqui também, você torce o balão com muita facilidade. O que segura a pressão, o que dá alguma rigidez para ele, são esses esforços aqui de membrana, que são integrais dessas tensões. Como elas não variam ao longo da espessura, são constantes, essa integral aqui, desculpe, essa integral aqui dá simplesmente a própria tensão e vezes a espessura. Então é muito fácil calcular os esforços ou as tensões tendo os esforços em teoria de membranas. E se for axissimétrico, melhor ainda, só não se esqueçam daquilo que eu disse em algum momento. Tudo tem que ser axissimétrico. A geometria, as condições de contorno e o carregamento. Então, quando eu coloco essa pressão aqui, é óbvio que isso é axissimétrico. Então, pode dizer que o que acontece com essa fatia aqui, acontece com qualquer outra fatia que eu fizer em qualquer outro lugar. Essa fatia aqui é representativa de qualquer outra. Então, as coisas se repetem em θ. Então, se eu desenho uma força como aqui, na verdade, eu tenho esse anel de carregamento distribuído nos 360 graus. Não é uma força concentrada como aqui. Aí o problema deixa de ser axissimétrico. Mesmo que a geometria seja axissimétrica. Eu, se eu desenho esse apoio aqui, eu estou dizendo que todo mundo, todo o ciclo aqui embaixo está apoiado. Não é uma posição ou outra, porque aí deixaria de ser axissimétrico também. É claro que o comportamento dessa fatia vai ser diferente dessa que não tem apoio. E aí aquela derivada na direção circunferencial não desaparece. Então, no axissimétrico, a gente está jogando fora todas as variações em relação à direção θ, que é essa daqui do ângulo. Direção circunferencial. A gente simplifica muito as equações, mas tudo tem que ser axissimétrico. Nesses casos, a gente cai na teoria de cascas finas ou teoria de membranas. Como eu disse a vocês, se eu tiver dupla curvatura, essas forças ou tensões, como queiram, que estão aqui, ou tensões resultantes, elas não estão no plano. Isso não é um plano. Há uma pequena curvatura aqui. Então, se eu pegar as componentes nessa direção aqui, de todas elas somadas têm que compensar a pressão vezes essa área aqui. E é assim que se obtém as equações de equilíbrio de cascas finas. E as duas mais famosas, eu posso até escrever, no caso do cilindro aqui. Eu sei que a tensão axial é simplesmente pegar a força axial. O que é a força axial? É a pressão, porque isso aqui tem um tampo em algum lugar. Pode estar 1 quilômetro daqui, mas tem um tampo. Nesse tampo, que é um ciclo igual a esse daqui, eu pego a força, a pressão, vezes a área e divido pela área do setor circular aqui. Dá essa expressãozinha. Então, a pressão vezes o raio. Raio é esse raio aqui, ó. Estou arredondando. Espessura, raio médio. Se eu for calcular agora qual é a tensão na direção circunferencial, tangencial, eu vou pegar a pressão, multiplicar pelo raio e dividir pela espessura. É só fazer uma projeção de área. Corta ele na metade aqui, ó. Né? Vê qual é a área resistente, que são essas duas faixinhas aqui. A pressão vezes a área lá, que é 2 vezes R vezes o comprimento. Vocês podem tirar isso da jogada e chegar a essa equação muito facilmente. Não vamos deduzir isso aqui, mas alguns de vocês talvez já tenham visto isso em disciplinas de vaso de pressão na graduação. A ASME, a seção 8 da ASME, é toda baseada nas equações de membrana. Flexão que se chama tensão secundária. Você projeta, você obtém o diâmetro, o comprimento, a pressão de trabalho, a espessura, o material que eu vou usar, todas essas coisas usando teoria de membrana. Depois você vai nos pontos específicos, escotilhas, aberturas, variação de seção, soldas,
e calcula localmente as coisas ali, usando coisas mais avançadas ou outra seção da própria ASMA. Mas o interessante de ver aqui é que essa tensão é o dobro dessa daqui, ou se vocês preferirem, né? Essa tensão aqui é mais alta do que a σx. Então, se eu perguntasse para vocês, se for surgir uma trinca aqui, onde que ela vai surgir? Ela vai surgir ao longo da direção circunferencial, que é a opção A, ou ela vai surgir ao longo do comprimento, opção B? Me respondam. Nenhum palpite? É só olhar para as expressões, né? A tensão tangencial é o dobro da tensão axial. Então, se for trincar, ela vai abrir nessa direção, porque essa tensão aqui, ó, vai produzir falha nessa direção. Isso explica uma série de coisas. Quem já viu aí um vaso de pressão estourado, por que ele acontece nessa direção? Porque a tensão sigma tangencial aqui é que ela abre. Ela é muito maior do que a axial. Agora vocês sabem por que o salsichão trinca nessa direção. Se você considerar que ele tenta inchar, quando você está assando o bicho aqui, ele vai ter uma pressão interna que vai romper a membrana, exatamente por causa do sigma T. Aqui temos um cano de arma que explodiu também. Houve algum tipo de obstrução, talvez munição presa aqui, e a pressão provocou esse rasgo. De novo, é o sigma tangencial que está mandando. Então vocês encontram muitas vezes vasos de pressão, silos de armazenamento com esse tipo de padrão de solda. Vocês estão vendo que tem uma solda aqui, aí a outra solda está aqui. Certamente seria mais fácil soldar de cima e embaixo, mas o que acontece? Se aparecer uma trinca aqui por causa da tensão tangencial e essa solda fosse contínua, ele ia rasgar o vaso até lá embaixo. Isso acontece em cascos de navios também. Você faz um caminho mais difícil para que a falha seja menos catastrófica. Quem já viu aí esses tubos fabricados com solda helicoidal aqui, ó, a máquina de solda vai fazendo uma hélice no cordão de solda. Porque se aparecer uma falha nessa direção, ela não vai se propagar ao longo do comprimento. Tem muito tubo que é soldado aqui, ó, de ponta a ponta. Né? O cara calando uma chapa, se aparece essa trinca aqui, ela vai embora. Agora, quando nós caímos no âmbito das cascas gerais, aí ela não é fina, eu não posso jogar mais fora a tensão na direção radial, e o fato de haver curvatura nos obriga a misturar uma série de coisas. Porque antes eu não tinha momento, agora eu tenho momento. Então, se eu pegar uma viga curva, vou pegar uma viga reta primeiro. Se uma viga reta tem um esforço normal e tem um momento aplicado, quando eu fizer um somatório de forças na direção X, e aqui eu tenho uma reação, vai ser igual a N. Quando eu fizer o somatório dos momentos aqui nessa direção, esse momento aqui vai ter que ser igual a alguma coisa. Mas a equação de momentos tem só momentos, a equação de axial tem só esforços axiais. Se você pega uma viga curva, coloca um momento aqui e coloca um esforço axial aqui, porque ele é axial localmente, né? Quando eu for fazer o somatório de momentos em relação a esse ponto como antes, eu tenho que pegar esse momento aqui, que é um vetor deslizante, mas veja que esse esforço normal vezes esse braço de alavanca aqui, ó, tem que ser considerado. Então vai aparecer um M mais um N vezes um braço de alavanca. As equações. Ou seja, antes eu tinha as equações de momento só com momento, as equações de normal só com normal. Quando tem curvatura, a gente acopla os efeitos axiais, ou no nosso caso aqui de membranas, com os efeitos de flexão, que já estão acoplados com os de cisalhamento. Essa aqui, por exemplo, é a equação de equilíbrio de momentos torsores. Vocês também estão vendo os momentos aqui em torno do momento torsor, os raios de curvatura da minha estrutura e os esforços normais. E em cascas, nem sempre o esforço subcisalhante N12 é igual ao N21. Não vou entrar nos detalhes aqui para nós, assim como os momentos M12 talvez sejam diferentes dos momentos M21. E aí fedeu tudo, né? Veja que se a casca se degenerar para um plano, o raio de curvatura fica infinito. Mata esses termos e a gente obriga o N21 a ser igual a N12. Aí cai na teoria de membranas planas, ou de placas planas, ou desse negócio aqui assimétrico. Então são detalhes que vão complicando nossa teoria.
Então, quando eu digo que casca é uma estrutura bidimensional, eu estou falando que as direções θ1 e θ2, ou α1 e α2, são curvas e eu só preciso delas. Elas passam aqui, ó, bem na superfície de referência, que normalmente é tomada como meia espessura, que nem em placas. Só que agora é curva. Eu descrevo tudo o que acontece aqui para explicar tridimensionalmente o que acontece com a placa, ou com a casca, né? Então, se eu quiser saber o que acontece com este ponto aqui em cima, eu preciso saber o que acontece com esse ponto, e com ele eu consigo extrapolar o comportamento do ponto de cima, que era esse aqui. A gente descreve essa superfície de referência, que está em cinza ou azul aí nas figuras, e a deformação dela permite que eu diga o que acontece com o resto, acima e abaixo, pela espessura. Só que você tem que levar em conta as curvaturas. Então, é como eu falei, vamos ter sistema de coordenadas curvilíneos, e vocês vão ver em placas e cascas que são exatamente as mesmas equações que Einstein usou, por exemplo, na teoria geral da relatividade, né? Onde você tem maior curvatura da luz, você tem uma gravidade maior. Então, o espaço-tempo lá usava sistema de coordenadas curvilíneo, como a gente usa aqui também. Muito bem. Se eu tenho domínios curvos, eu vou ter tensões também com curvatura. Eu não vou mostrar as expressões aqui, mas aquela brincadeira de pegar um pedacinho de placa ou de casca ou de membrana fica muito mais complicada. Veja que eu peguei um pedaço de casca e botei só os esforços de flexão e cisalhamento na esquerda e só os de membrana na direita. Agora tem que pegar isso aqui e fazer o somatório de forças nas três direções e de momentos nas três direções. Tá? Um monte de equaçãozinha chata, mas... Então aqui, as 5 equações de equilíbrio. Eu tenho somatório de forças na direção θ1, na direção θ2, na direção transversal Z, somatório de momentos em torno do θ1 e somatório de momentos em torno do θ2. Ou seja, se pensarmos em termos de cartesiano, eu fiz o somatório de forças em x, em y e z, e o somatório de momentos em torno do x e em torno do y. Por que eu não fiz o somatório de momentos em torno do eixo z? Porque a deformação nessa direção aqui, de rotação, a gente não considera. Esse θ em torno desse eixo, a gente inclui fazendo algumas falcatruas. Boa parte dos programas de elementos finitos faz isso. Por quê? Porque se eu quiser chegar com uma viga aqui, a viga tem torção. Então, como é que eu chego com um grau de liberdade de torção aqui e esse elemento aqui de casca não vai ter? Então, o pessoal de elementos finitos põe, mas é um chuncho. É uma enjambração. Funciona, mas tem alguns perigos ali que a gente comenta lá em elementos finitos. Então, a gente tem 5 graus de liberdade em cascas. Eu quero saber, para cada ponto, quanto que ele translada na direção curva 1, na direção curva 2, na direção transversal, o quanto ele gira em relação à direção curva 1, o quanto ele gira em direção à curva 2. Talvez você tenha uma formulação que tenha o giro na direção transversal, mas não é sempre. Em princípio, são essas 5 equações de equilíbrio. Repito mais uma vez que esse giro aqui, ele pode ser colocado a posteriori, como uma meia sola. Por isso que eu botei ele de parênteses aqui. Bom, eu não vou falar aqui de mudança de curvatura. Aqui vocês estão vendo, só para vocês verem as coisas aqui, ó, vocês estão vendo o cálculo de curvaturas nas duas direções, pela teoria de Birne, Flig, Goldenweiser, Lurie, Novoselov e tantos outros. Aqui está Vlasov e aqui da Donnell e Mustari. Aqui eu estou calculando a deformação. Ô, louco, o que aconteceu aqui? A deformação normal, epsilon 1, na direção curva 1, 2 na direção curva 2, em função de várias teorias de casca, como vocês estão vendo aqui. Vai mudando. Essa aqui é linear, que nem é de viga. Essa aqui tem um somatório. E essa aqui levou em conta o raio de curvatura. Olha como é que fica a deformação cisalhante. Se eu botar raio de curvatura infinito aqui, a expressão fica muito simples, parecida com as nossas de placa. Mas se não for, tudo fica mais complicado. Bom, eu não vou entrar nesse mérito com vocês aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, a tensão axial N11. Vocês estão vendo que ela leva em conta 2 deformações e, além da espessura, curvatura, deformação por curvatura, deformação de flexão e aqui raio de curvatura. Isso aqui normalmente é esquecido na maior parte dos cálculos. Eu canso de ver memoriais de cálculo, o pessoal fala, vou considerar o raio de curvatura muito maior do que a espessura. Aí o cara joga fora tudo isso. Espera aí, quem disse que é?
Você fez uma continha, vai cair isso aqui, ó. Olha a simplificação. Se você quiser uma teoria genuinamente de cascas curvas, tem que considerar essas coisas todas. Bom, eu não vou atochar vocês com essas equações quilométricas, mas é bom lembrar duas coisas ainda. Primeiro, cascas podem ser laminadas. Materiais compostos estão muito em voga aí agora, né? Então eu posso ter um empilhamento de camadas de cascas, onde cada casca é um material ortotrópico e está orientado com um ângulo beta. Cada uma dessas camadas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, até a camada N. E você tem que fazer um empilhamento aqui das rigidezes, porque tem um eixo, uma superfície de referência aqui, onde a deformação é zero, que é a tua referência. Mas eu só sei onde é que ela está, depois de eu fazer uma análise de qual é o meu empilhamento, qual é a espessura de cada um, qual é o material de cada um. Esse artiguinho aqui, ele é bem didático, se vocês quiserem ver uma formulação aí para um elemento de casca laminado. Outra coisa que a gente tem que mencionar é que assim como vigas muito longas, mais ainda em placas e agora mais ainda em cascas, onde está tudo acoplado, as imperfeições são extremamente importantes. Tá? Você pode jogar todos os seus cálculos no lixo se a tua estrutura não estiver perfeitamente montada. Então, o trabalho de montagem e controle de qualidade na instalação de um silo, de um vaso de pressão, de um tanque de armazenamento é essencial. Eu não vou poder citar o nome, mas tem uma fabricante de tintas do estado aqui que chegou com um problema interessante para nós aqui há alguns anos atrás. Eles tinham um padrão de empilhamento. Eles botavam as tintas lá de não sei quantos galões é essa quadrada aí, 5 galões, eu não lembro agora. E botavam 3 ou 4 camadas dessa, e botavam as latas de 3,5 litros, e lá em cima eles botaram mais umas camadinhas da latinha pequenininha de 1 litro de tinta. E as tintas que eram transportadas por navio, lá por Nordeste, pela costa, chegavam intactas, mas as que eram transportadas por caminhão, chegavam às vezes com 30% de perda. O pessoal abria o caminhão e vinha um mar de tinta. E o que estava acontecendo ali era um problema de flambagem, né? Os motoristas passam meio voando aí em cabeceira de ponte, nossas estradas não são uma maravilha, quebra-mola, e isso provocava uma flambagem catastrófica, assim, de rasgar a lata, né? Mas só para mostrar para vocês, se vocês pegassem uma lata dessas aqui e fossem calcular a carga teórica de flambagem, quer dizer, qual é a carga que eu preciso para ela começar a mostrar esse tipo de defeito aqui, ó, ou isso aqui, né? Vocês vão ter uma curva, tá normalizado aqui, que seria o 1. Essa é a carga teórica. Nos nossos ensaios, olha onde é que estavam os resultados. Ou seja, a carga experimental, depois eu consegui aqui com as equações de Donnell, uma aproximação um pouco melhor, mas elas podem flambar com 30% da carga teórica. Então, se você tinha um coeficiente de segurança de 2, quer dizer que eu poderia estar aqui até. Você está até abaixo disso. Então, o problema todo aqui é que quando uma pequena imperfeição começa a multiplicar o deslocamento da casca, esse é um problema que não para mais. É catastrófico, ela só se propaga. Existem casos de perfis de parede aberta, com que eu trabalhei no passado, em que a carga de flambagem experimental era 1, 2, 5% da carga teórica. Então, aí você é obrigado a fazer uma análise considerando imperfeições, e aí tem que ser do computador. Isso aqui é um exemplo de simulações que você não consegue fazer transformando o carro numa viga, né? E é impossível você transformar tudo isso aqui em sólido e rodar. Eu quero capotar esse troço, fazer uma análise de impacto, casca cai muito bem aqui. Economiza muito. Enfim, aqui temos alguns exemplos. Aqui estão vendo a flambagem de um possível armazenamento. Aqui também a flambagem no rodapé, embaixo do tanque de armazenamento. Aqui vocês estão vendo como que uma estrutura pode fugir do cálculo original. Você vai pegar o memorial de cálculo disso aqui, o cara de repente projetou um cilindro com esse comprimento aqui e esse diâmetro. Mas aí, durante o processo, você colocou cintas, penduricários, né, escotilha de inspeção, bocal disso, bocal daquilo. Será que isso aqui ainda é um cilindro? Submarino é um caso óbvio. Aqui estão vendo flambagem de silo, de novo. E isso aqui é um problema de flambagem proposital, né, que o pessoal
com uma carga de burst, aí, de explosão, tentava fechar o tubo de maneira a lacrar ele. Enfim. Então, cascas é um assunto, gente, muito bonito, extremamente demandante. E se você sabe dominá-lo, você consegue resolver problemas de engenharia mais rápido que os concorrentes, com resultados tão bons quanto ou melhores. Mas você precisa saber o que está aí lá dentro. Embora esse comentário valha para placas, e para membranas, e etc., eu quero remontar aquele discurso que eu fiz há 2 ou 3 aulas atrás, que na prática o pessoal está achando que é tudo 3D. Eu não tenho aqui a foto, mas se vocês derem uma olhada num navio desses de transporte de carga, nós estamos falando de uma estrutura de milhares de chapas soldadas, com aberturas, reforços, escotilhas, portas, escambau. Vocês vão modelar tudo aquilo como 3D e vão botar um carregamento dinâmico transiente de ondas para ele no mar? Você vai pegar o resultado daqui a 12 anos. Ainda é capaz de esquecer que errou uma velocidade. Bom, leitura. Nessa parte de teorias estruturais, eu acho que o melhor caminho para vocês, eu recomendo fortemente, é que vocês usem o livro do Jim Shames, que é um livro muito fácil de ler. O capítulo 4 ele fala só de vigas, ele fala um pouquinho de viga de Timoshenko, mas principalmente de Giovanni Bernoulli. São 4 sessões muito rápidas, poucas páginas. E no capítulo 6 ele fala de placas. Vocês podem ler o capítulo inteiro, menos essas sessões que eu estou falando para vocês. Uma delas, ele faz a comparação de placa semi-espessa com placa fina, mas eu não vou dar nenhuma leitura para vocês de casca, tá bom? Se alguém, por acaso, não passar, a gente pode pensar num trabalho sobre isso e tal, mas nós vamos ficar só por aí. Um link interessante para quem quiser ir adiante de soluções analíticas, esse link aqui eu testei hoje, ele está funcionando, ele fala do assunto com que eu comecei a aula, ele mostra as equações para fricção geometricamente não linear de vigas e também de placas, mas principalmente de vigas. Então, por exemplo, quando ele faz a equação de equilíbrio, ele deduz no link ali, vocês vão ver que a equação de equilíbrio de vigas é essa daqui, ó, D2N dx2, carregamento distribuído, mas aparece esse termo que nós não tínhamos como falamos de viga Joly Bernoulli. Esse termo aqui é o termo de grandes deslocamentos, porque no tensor deformação, ele não usou deformação infinitesimal, ele usou deformação de Green-Lagrange completo, com os termos não lineares. E aí, vocês estão vendo claramente aqui, aquela história de que a equação de momento só tem momento, morreu, porque agora apareceu esforço normal. Porque quando eu aperto aqui, ó, axialmente, o momento aqui vai sofrer influência dessa carga, porque os deslocamentos não são mais pequenos, então eu não posso considerar a minha viga reta quando eu faço o corte e faço a análise. E ele mostra lá a solução analítica disso aqui para vocês, desse caso uma viga bem apoiada, mas ela não pode andar na direção X aqui, ó. Ela não pode se mover axialmente. E é interessante plotar as soluções. Aumentando a carga distribuída que está aqui em cima, desde o zero, e medindo esse deslocamento máximo aqui. Essa reta que vocês estão vendo é a solução de flexão linear. A equação de vigas que vocês viram na graduação. Eu vou aumentando a carga, vou aumentando o deslocamento. Está normalizado. Mas vocês estão vendo que se eu fizer uma solução de membrana, só considerando equações de membrana, ou de vigas com grandes deslocamentos, com membrana incluído, as curvas são muito diferentes. Vejam que ela, inclusive, começa com uma rigidez menor que a linear, e depois fica mais rígida. Então, se eu estiver aplicando esta carga aqui, e você só souber o que você aprendeu na graduação, você vai chegar numa resposta 2, quando a resposta correta devia estar em torno de 1. Porque você não considerou o problema não linear. Cabe a você decidir se o problema é não linear ou não. Em cascas, isso aqui é muito constante. Raramente a gente consegue trabalhar num problema linear com casca. Bom, a lista 6 já está no ar, ela está junto com a 5 lá, uma semana depois vocês entregam ela. Então nós vamos trocar de assunto agora. Se vocês me derem um minuto, vou só pegar o arquivo, o outro arquivo. E eu vou entrar numa fase final aqui agora. Onde é que está o modo agora? Muito bem.
Então, esse seria o módulo 8. Eu vou bater um papo com vocês agora de meia hora, só para falar algumas coisas, já que para a maior parte de vocês essa é a primeira disciplina, ou faz parte do grupo de primeiras disciplinas da pós-graduação. Eu vou tentar dar um overview aqui para vocês. Fiz até uma brincadeira aqui com a música do Black Sabbath, quando eles retornaram aí, né? Se isso aqui é o fim. Eu gosto de conversar sobre isso porque a maior parte dos engenheiros se forma achando que sabe tudo da sua área de especialização. Seja ela mecânica dos fluidos, fabricação, controle, mecânica dos sólidos, o que quer que seja. E a entrada na pós-graduação ajuda vocês a abrir a cabeça e ver que tem muito mais coisa. Se alguns de vocês vierem a fazer doutorado, vão ver que vai mais longe ainda. Mas só o fato de vocês terem conhecido 8 medidas de deformação, 4 medidas de tensão, acho que já mostra que realmente as coisas vão mais longe. Eu me preocupo muito com o fato das graduações só ensinarem um pouquinho de vigas para vocês. E depois vocês vão no mercado de trabalho e saem analisando tudo como 3D, não fazem a menor ideia do que vocês estão resolvendo. Não sabem sequer qual é a equação que vocês estão resolvendo. Então, essa disciplina, espero, tenha levantado um pouquinho o sarrafo para vocês, no sentido de preencher um pouco a graduação e, principalmente, criar novos conhecimentos que vocês vão precisar aqui na área. Agora, ela nem de longe é o fim. Eu acho que a gente mostrou um caminho aqui para vocês poderem ler textos avançados a partir de agora. Agora vocês conseguem se virar sozinhos. Vocês já ouviram, alguém já mastigou um pouco para vocês esses assuntos. Mas a mecânica estrutural, ela é composta também, além de toda essa parte analítica que nós estudamos, de métodos numéricos e de métodos experimentais. Também se faz cagada nesses dois. E muitas vezes estão todos juntos. Então, as cagadas não se anulam. É uma das poucas coisas no mundo que não tem sinal negativo. Cagada sempre adiciona. Cagada mais cagada dá 2 cagadas, dá cagada maior. Então, é importante vocês conhecerem a teoria para saberem o que os métodos numéricos estão resolvendo ou o que vocês estão simulando. Essas coisas estão ligadas. Vocês viram mecânica de corpos rígidos na graduação? Quem vier trabalhar com dinâmica, tem disciplina de dinâmica aqui, o professor Casas dá uma, onde o corpo não é deformável. Eu estou preocupado com o comportamento dinâmico, apenas estou ignorando o processo de deformação. Agora, se a nossa mecânica dos corpos deformáveis, veja que as áreas estão aqui, ó. Nós vimos algumas delas. Nós não vemos problemas de contato, nós entramos em problemas de dinâmica estrutural, que são importantes. Não estou falando de vibrações, estou falando de dinâmica mesmo. Seria bom que vocês conhecessem um pouquinho de transferência de calor e massa, porque isso acaba funcionando como carregamentos para as estruturas. Essas equações têm que ser resolvidas simultaneamente. E a mesma coisa, mecânica dos fluidos, escoamento laminar, turbulento, pelo menos o básico. Né? Mas não vai dar para ver isso aqui, porque essa é uma disciplina que não por acaso se chama mecânica dos sólidos, ela não se chama mecânica dos meios contínuos. Senão a gente precisaria de 2 trimestres para ver um pouquinho também de outras áreas, e seria um prazer. Então, voltando a um gráfico que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas aqui está a classificação da Sociedade Americana de Matemática e Filosofia, ou qualquer coisa assim. São 40 áreas de conhecimento da humanidade. E cada uma dessas é dividida em um monte, né? Eu mostro isso aqui no curso de placas e cascas também, porque vocês têm ali, dentro da física, a física clássica moderna e interdisciplinar. Dentro da clássica tem a física clássica, a mecânica clássica, a mecânica estatística e a eletrodinâmica. Né? E aqui dentro da mecânica clássica está meios contínuos. E aí pode ser dividido em sólido e fluido. E sólido pode ser dividido em elasticidade, plasticidade e todo o resto. E aí vamos. Eu fiz uma conta básica aqui de quantas sub-áreas. Se nós formos trabalhar com elasticidade, vocês estão trabalhar com 3.600 anos do conhecimento humano, aproximadamente 0,03 do conhecimento humano, em meros 3 meses. Eu acho que eu mostrei isso na primeira aula para vocês e provamos aqui que é verdade. Agora vocês estão acima da ralé humana. Mas o que nós temos? Bom, eu precisaria estudar um pouquinho mais de mecânica dos fluidos, talvez. Mesmo essas áreas que nós estudamos, nós não vimos plasticidade dependente de taxas, nós não vimos plasticidade de cristais, nós não vimos a plasticidade de estado crítico, nós não vimos modelos atomísticos, nós não vimos problemas de contato, nós não vimos interface, nós não vimos atrito. Tem muita coisa que nós não vimos aqui. E, além disso,
quase tudo que nós vimos aqui foi linear. Só a parte de hiperelasticidade nós falamos um pouquinho de não linear. Então, tem muito chão aí para aprender, né? Isso aqui é uma fração muito pequena. Aquele 0,03 é muito pouco. Então, além daquela... fazendo agora uma revisão geral, além daquela parte matemática inicial, vocês viram alguns princípios importantes, princípio de conservação da massa, derivada total, teoria da divergência, a gente viu fluxo máximo por uma superfície, todas essas coisas foram usadas para a gente escrever a descrição do processo cinemático de deformação. E nessa descrição a gente gerou algumas medidas de deformação e também aprendemos algumas medidas de tensão, sempre lagrangiano ou euleriano. Para unir essas duas, a gente precisou das ADs. A gente usa as duas do regime linear elástico isotrópico em elasticidade, bom, eventualmente ortotrópico também, mas a gente pode unir isso aí em hiperelasticidade, podemos unir isso aí em plasticidade, podemos unir isso aí em viscoelasticidade, para falar das 4 clássicas. Né? E nas últimas 2 aulas nós vimos soluções de alguns problemas de elasticidade, os métodos de solução bi e tridimensionais, baseados em método direto, inverso e semi-inverso, e finalizamos com algumas teorias estruturais. Falamos de viga, falamos de placa, casca, membrana, superficialmente, onde a gente impõe campo de deslocamentos e assume campo de tensões, então a gente mistura um pouco das soluções analíticas com observações do fenômeno e gera nossas próprias equações, que não são exatamente reduções a tridimensional. São, na verdade, versões mais simples, são modelos matemáticos, não necessariamente, repito, reduzidos tridimensional. Como eu disse, eu gostaria da mecânica dos fluidos, no passado nós demos um pouquinho de mecânica dos fluidos, mas não funcionou muito, a gente recebia aqui alunos de engenharia civil, às vezes, e tal, e aí a coisa complicava um pouco. Bom, vocês agora estão carregados de informação relativa à mecânica dos sólidos, mas existe ainda a parte de análise, que nós não vamos ver na pós-graduação, aí é uma parte mais relacionada à engenharia, né, que é entender a função estrutural que vocês estão trabalhando, e não interessa se é uma estrutura clássica de chassi de carro ou é um tendão de joelho humano. É uma função estrutural. Tem um comportamento estrutural, onde que eu posso simplificar, como que eu posso resolver. Complicado, vocês aprenderam. Cabe a vocês aplicar esses conhecimentos para simplificar e chegar a soluções. Simplificação que nem sempre é possível, né? E depois, então, é que nós entramos na fase de análise, de projeto, propriamente, onde você vai fazer a extensão, verificar normas, níveis de segurança, estatística e confiabilidade, durabilidade, essas coisas todas. Eu estou mostrando tudo isso porque se aqui atrás, na base da tua mecânica do contínuo, você adotou hipóteses erradas, quando você chegar aqui embaixo e vai calcular o coeficiente de segurança, ele vai estar desprovido de qualquer significado. E nós temos visto quantas pessoas se preocupam em entregar o relatório no prazo e chega lá com um coeficiente de segurança de 1,75, mas aquilo pode ser um número absolutamente desprovido de qualquer importância, porque o cara fez tanta cagada, um número você vai obter. Eu me lembro, acho que eu não comentei com vocês, né, um trabalho do pessoal da Fiat que calculou a vida de um equipamento automotivo e no final o número de variações estatísticas de todas as variáveis era tão grande que o tempo de vida útil calculado pelo processo de fadiga deles dava um número mais ou menos 700%. Eu queria ter um salário de mais ou menos 700%, quer dizer, mais se possível. O que nós não vimos? Eu já citei algumas coisas. Nós não vimos dinâmica, nós não vimos materiais anisotrópicos. Dinâmica tem a disciplina da professora Letícia, é mais voltada para vibrações, mas tem um pouquinho de dinâmica. Mas a dinâmica clássica, talvez vocês cheguem mais perto de ver que o professor Carlos, eu não vou lembrar agora da ementa, dinâmica hamiltoniana, né? Materiais anisotrópicos, eu agora em ministro na graduação, nós temos o professor Sandro Amico ministrando isso na pós aqui para a gente, tem uma disciplina que é a mesma que ele dá lá para o pessoal de materiais. O professor Sandro tem muita experiência em materiais compósitos, então não é exatamente anisotropia, mas seria materiais compósitos, já quebra um galho. Nós ouvimos termoelasticidade,
embora o termo ΔT aparecesse em algumas equações, e também numa das soluções, na decomposição de Helmholtz, termoelasticidade é uma coisa importante, evidentemente, onde tudo que está funcionando não está funcionando à temperatura ambiente. Propagação de ondas é um pouco à parte, mas ainda semana passada a gente teve um exame de qualificação no aluno do professor Inácio, onde o assunto era basicamente propagação de ondas. É uma disciplina um pouco separada de dinâmica ou de vibrações, né? Que mistura ondas em meios sólidos, e aí você precisa das teorias estruturais ou das equações de elasticidade 2D e 3D, mais a dinâmica de propagação de ondas. Como eu falei, a introdução à mecânica dos fluidos nós não vimos também, nem transferência de calor, e as outras ADs vão depender do problema que vocês têm, mas fiquem alerta, porque o mundo moderno está cada vez mais misturando várias ADs. Então o pessoal está pegando magnetismo, misturando com elasticidade, se tem magnetoelasticidade, ou você tem materiais geológicos misturados com elasticidade, e as equações constitutivas começam a se misturar, né? Ontem teve trabalho final de uma disciplina da graduação, uma das equipes projetou uma espécie de piso que você instalaria em calçadas. Então, a força humana comprime um cristal piezoelétrico, na verdade uma matriz de cristal dentro de cada placa daquelas, e ela gera uma energiazinha elétrica ali. Então, um grande calçamento, uma saída de estádio, sei lá o que, poderia gerar energia aproveitável. Sem entrar no mérito da questão, num determinado momento eles tiveram que resolver as equações de peso-elasticidade. Você tem a parte elástica do sólido, da pastilha de peso elétrico, mas o material piezoelétrico, quando ele se deforma, ele gera uma tensão elétrica, uma diferença de tensão. E essa tensão pode ser convertida em corrente elétrica. Então, a tua relação construtiva não tem só a deformação mecânica, ela tem a deformação elétrica também. As coisas se misturam. Então, fiquem preparados para isso. Bom, dependendo da disponibilidade, porque isso aqui não é sempre oferecido de modo completo, vocês têm aí pela frente, possivelmente vai depender do tema de vocês, vai depender do acordo com os orientadores de vocês, elementos finitos. Normalmente sou eu ou o professor Jackson que ministramos a disciplina. O Jackson está na Itália, não sei se ele vai voltar a tempo, então talvez eu ministre, não sei ainda. Vibrações mecânicas, algum de vocês devem estar fazendo, porque é obrigatória, faz parte do pacote de disciplinas obrigatórias, né? O professor Inácio tem uma disciplina muito legal de mecânica da fratura e fadiga, algo que ele trabalha já há muitos anos. O professor Herbert tem uma disciplina de algoritmos neurais e evolucionários de engenharia. Então, esses métodos de otimização baseados em redes neurais, baseados em algoritmos genéticos, vocês aprendem ali. A confiabilidade de sistemas mecânicos, acho que também é uma disciplina do professor Herbert, era lá do professor Maia, da Civil, mas eu não sei há quanto tempo ela não é oferecida, mas se vocês quiserem conjugar, além do coeficiente de segurança agora, vida útil e durabilidade, vocês têm que utilizar conceitos de confiabilidade. Talvez isso seja uma coisa interessante para você estudar, viu, José Kleber? Introdução à plasticidade computacional, uma disciplina voltada, como o nome diz, só para plasticidade. O professor Rodrigo Rossi ministra essa disciplina, e nós trouxemos ele para o grupo justamente para fornecer essa função aí de termos um especialista em plasticidade. Cálculo de variações aplicado em engenharia é uma disciplina que era para substituir das matemáticas. O professor Rossi oferece às vezes não. Acho que agora ele está oferecendo introdução à álgebra e análise tensorial. Quem estiver fazendo essa disciplina pode me dizer se ela está sendo oferecida agora, mas eu acho que ela está. A disciplina de tópicos especiais em mecânica dos sólidos é uma disciplina de ementa variável. Às vezes eu invento uma disciplina que não faz parte do nosso currículo aqui de pós-graduação, mas então eu ofereço ela por um trimestre só, por 2, ou então nós estamos recebendo um professor do exterior, um professor famoso, um especialista numa área, e ele vai ficar aqui um semestre e ele dá uma disciplina para os nossos alunos. Então, vocês têm que verificar o que está sendo oferecido de tópicos especiais. Alguns exemplos. Bom, essa disciplina de algoritmos neurais aqui, ela foi tópicos especiais, fez algum sucesso e converteu a disciplina. Há algum tempo, o professor Jackson ministrou essa disciplina como biomecânica. Então, vocês podiam fazer análise mecânica de tecidos biológicos, comportamento biomecânico de materiais
biológicos do ponto de vista de mecânica dos sólidos. Placas e cascas, sou eu que ministro, já falamos sobre isso. Na verdade, é membranas, placas e cascas, um curso old school, livro, caderno. Se vocês quiserem saber quando eu vou oferecer, vai depender de quem vai dar elementos finitos. Se eu for listar elementos finitos, placas e cascas vai ficar para o terceiro trimestre. Se alguém der elementos finitos, eu posso oferecer placas e cascas a seguir agora no próximo trimestre. Dinâmica com o professor Walter Casas, aqui é um curso muito voltado para aplicações, então vocês fazem muita simulação em software, não tem tanta dedução de equações, mas é um curso bom, complementa. Mecânica aplicada experimental é uma disciplina do professor Herbert, onde vocês veem, para quem for para a área experimental, é aqui que se aprende os princípios básicos de medição experimental na área de mecânica dos sólidos, medir pressão, torque, temperatura, medir deformação, aprender a usar strain gauges, métodos fotoelásticos, fotoelasticidade, essas coisas todas. E acho que é a única experimental que nós temos aqui. Caso que as outras também têm, às vezes um experimento ou outro, mas essa aqui é quase toda experimental. Elementos de contorno é uma disciplina que eu costumo oferecer de tempos em tempos. Eu ofereci ela no passado, não sei se você oferece esse ano. É uma alternativa a elementos finitos. Tenho orientado nos últimos 20 anos alunos na área de elementos de contorno. É um método que tem uma série de vantagens sobre os outros métodos, mas é um método matematicamente um pouquinho mais pesado. Para quem quiser ir para a área não linear, e nós estamos falando aqui de principalmente geometricamente não linear ou hiperelasticidade. Não estou falando aqui de plasticidade ou visco, embora tenha um pouquinho de visco também. Introdução à mecânica dos sólidos não linear. Provavelmente o professor Jackson, que vai oferecer isso aqui. Eu falei uma bobagem aqui? Não. Está aqui. Mecânica de materiais compostos é a disciplina do professor Sandro Amico. E otimização estrutural, eu não tenho o código dela aqui, mas é o professor Daniel De Leon. Ele complementa algoritmos neurais evolutivos, porque aqui a otimização é a otimização de gradiente, como se chama. É uma otimização menos voltada para algoritmos, né? E mais voltada para você procurar os gradientes das funções que você está otimizando. Então, quando ela dá certo, ela dá resultados melhores do que algoritmos neurais. Mas quando o problema é muito complicado, você só consegue resolver com algoritmos neurais. Então, as duas se complementam. Além disso, tem aqui escoamentos incompressíveis laminares, convecção de calor, escoamento compressivo e termodinâmica clássica, que são disciplinas que, eventualmente, vocês podem pensar em fazer, que pertencem a outra sub-área. Eu não gosto desse negócio de área, tá? Mas tudo bem. E o pessoal lá da área de fenômenos de transporte, transferência de calor, costuma ministrar. Então, uma das coisas que... Um dos efeitos colaterais que esta disciplina, que é obrigatória, pode causar é uma certa revolta com o aspecto complicado que as equações têm. Mas se você é uma das pessoas que pensa desse jeito, talvez você esteja fazendo a pós-graduação errada. Tá? Ali na engenharia de produção, no design, aí tem umas coisas fantásticas, assim, não tem uma equação, vocês vão se divertir. Eu cheguei a receber comentários do tipo, essa disciplina soa uma violência. Mas olha, gente, você não vai à luz, você não faz celular, você não faz liquidificadores melhores, você não faz as coisas que, sabe, ligamento artificial, uma válvula de coração, com esse negócio de cara e coragem, matar no peito e conhecimentos de coach. A gente precisa resolver esses problemas complicados, porque eles são complicados. E nem você tentar explicar um fenômeno da natureza com um linguajar de um cantor funk. Você não vai conseguir. Você vai perder a informação. Então, só tem cara de complicado para quem não entende nada. Vocês já estão vendo isso. Algo que parecia de outro mundo para vocês, de repente ficou tangível. Vocês já sabem do que se trata, já sabem resolver alguns exercícios, a coisa começou a abrir. E é aí que vocês cresceram. Nós podemos ficar no blá, blá, blá aqui, sentar que nem índio aqui, fazer uma rodinha e ficar comentando o que você acha de detenção de Piola-Kirchhoff, sabe? Mas não é assim que a tecnologia é desenvolvida. Eu estou fazendo um discurso aqui basicamente contra um monte de coisas que vocês estão vendo na internet aí. Quando o pessoal fala, mas o escritório da Google em São Paulo tem um espaço criativo.
Gente, criatividade não é uma coisa que você tem quando você fuma um cigarro de maconha. Criatividade é uma coisa que te acontece quando você estuda livros e livros e livros e começa a entender muito sobre a área, aí de repente você fica criativo. Por que será? Então, não é chute, não é criatividade. Criatividade acontece quando você consegue pegar essas várias pecinhas de Lego que vocês aprenderam nessas disciplinas e juntar e fazer alguma coisa interessante. Mas muito bem, uma das coisas que acontece nesse contexto são os vídeos das soluções numéricas. Alguns de vocês já chegam aqui contaminados. Eu tenho uma firma aí, a gente faz análise de elementos físicos há 15 anos. E o cara não sabe nem o que é deformação. Cuidado. Né? Tá cheio de aluno aí que tem uma versão pirata do ANSYS numa pendrive e fala, pode me dar o problema que eu resolvo. Peraí, resolve o quê? Como? Como é que você sabe que está certo? E aí tem essa frase que eu costumo falar para os alunos de elementos finitos. Se você não é capaz de obter uma solução de engenharia, na calculadora, no lápis, ou pode até ser com elementos finitos, mas um modelo bem simples, que você resolve em 40 minutos, e vai te dar uma ideia das grandezas do problema. Se você não consegue isso, não vai ser com uma ferramenta de 150 mil dólares ano que você vai ter a solução. Então, cuidado com esse vírus aí das soluções numéricas. Então, é o processo de análise que eu mencionava para vocês. Você olha para uma estrutura como essa, a propósito, isso aqui é a maior máquina de mineração do mundo. Essa bostinha aqui tira não sei quantos caminhões de minério por segundo e joga nesse conjunto de esteiras aqui, que se passa por aqui e vai para o processamento. Você está vendo o tamanho dos carros aqui? Eu posso dividir esse problema aqui em milhares de peças simples que são barras, vigas, eixos, placas, membranas ou cascas. Alguns talvez não tenha saída, eu tenho que resolver como elasticidade bi ou tridimensional. Mas é um problema de análise. Então você pode sim afirmar que a maior parte das peças aqui é igual a um cabo de vassoura. É uma questão de você saber chegar a esse nível. Então, quando você observa um problema na tua indústria, um problema no teu produto, que a gente vai chamar de sistema físico, o que vocês fizeram ou aprenderam a fazer aqui foi usar maiores ou menores graus de simplificação para chegar em modelos. E esses modelos aqui vão te dar respostas que podem ou não, mas você tem que julgar isso, pode ter que voltar para cá e fazer um outro modelo. Mas os resultados de modelos são resultados de modelos, são resultados de uma caixa preta, você tem que conhecer o que tem dentro daquela caixa preta. Ela não é tão preta assim para vocês. Ela pode ser preta para o teu chefe, pode ser preta para o técnico que está passando graxa, mas vocês é que tem que saber o que fazer com esses resultados e saber onde mexer nesse modelo para ele ser melhor. Então, se eu tenho tal do meu problema real e você elabora um modelo físico, você diz que isso aqui é uma viga biapoiada, bom, você tem mais de um modelo físico. O que é um apoio? Pode ser um apoio simples, pode ser um apoio deslizante, pode ser um apoio elástico, já tem mais de um modelo físico aqui. Mas existem simplificações, ele diz que a viga é reta, que a força é concentrada, tudo isso aí são simplificações. Então daqui para cá tem um delta, tem uma distância. O teu modelo físico não é igual ao teu problema real. E quando eu vou resolver esse modelo físico, eu tenho um modelo matemático associado. Então, o meu modelo de viga pode ser modelo de Timoshenko, pode ser modelo de Oliveira, pode ser modelo de viga de elasticidade bidimensional. Eu posso modelar carga distribuída assim ou assado. Como é que eu engato? E tudo isso aí vai produzir um outro delta aqui. Tem uma distância. A solução do teu modelo matemático pode ser mais de uma. E na hora de resolver, eu posso resolver isso através de métodos numéricos, eu posso resolver analiticamente, como a gente viu aqui, eu posso até misturar resultados experimentais aqui nesse cálculo. Mas as soluções numéricas dessas equações podem não ser exatas, e você vai ter um outro delta entre o modelo matemático e o teu método numérico. E mesmo que você tenha uma boa solução numérico-analítica, depois que você tem esses números na mão, tem uma fase de engenharia que as pessoas esquecem, que é o que fazer com esses números. E isso envolve você conhecer o problema, envolve você interpretar, envolve você processar esses dados, envolve você tirar conclusões para que você chegue numa solução do problema. Então, entre esse monte de número e a solução do problema, também tem um delta. Então, quando você fala, eu tenho a solução exata desse problema, alto lá. Você até pode ter a solução exata de uma equação diferencial. Mas se essa solução é a solução desse problema aqui, você é outros 500, porque você tem um monte de delta somado aqui. O que vocês escreveram aqui? Ciência não tem uma dimensão moral. Ainda bem que não, né, José Kleber?
Analfabeto pilotando... Ah, já tivemos alguns analfabetos pilotando Ferrari, sim. Peraí. Ah, deixa eu lembrar de alguns aqui. Didi. Tiririca é um exemplo. Ah, eu não sabia. Eu estou pensando em Fórmula 1. Eu estou pensando em profissionais. estou fazendo alusão do cara que não sabe formulação de elemento finito, nem usar é a mesma coisa que um analfabeto pilotar uma Ferrari. Bom, é a melhor coisa que tem a fazer, é sempre que você duvidar, é perguntar pro cara como é que você sabe que está certo. Façam sempre essa pergunta. Exatamente. O problema é que se você perguntar isso pro teu chefe, pode custar emprego, mas pro teu estagiário, tudo bem. Uma das coisas que eu vejo muito, né? Engenheiro medíocre, tudo que é engenheiro medíocre faz MBA em gestão de projeto, né? Mas aí o problema é o seguinte, vai continuar sendo um engenheiro medíocre, só que com gestão de projeto. Não vai sair do barro, nunca. E eu vi muitos assim, muitos, e fazendo besteira, mandando fazer besteira, né? E é horrível. Desculpe o pessoal que tem MBA, eu não resisti à piada. O significado da sigla. Eu acho que dá uma discussão filosófica aqui, como o Rato gosta sempre de provocar, né, Rafael? Acho que o equilíbrio que nós devemos, enquanto engenheiros de projeto ou gestores, é encontrar a solução ideal e no tempo que a indústria precisa, mas respeitando, é claro, a boa engenharia. Né? O problema é que muitos dos nossos colegas, pela pressão, ou negligencia com a boa engenharia, ou não sabe, e termina acontecendo o que acontece. Né? Olha, negligenciar o estado da arte é tu abrir assim uma porta para um erro grotesco. Para tu ter uma ideia, o estado da arte não atrasa um projeto. Pelo contrário, ele te adianta muita coisa. Fazer certo para dar certo. Exato. Olha só o que aconteceu. Eu estava num projeto de uma tubulação de um trator e o cara me manda colocar, ele mandou eu colocar o retorno afogado. Aí assim, pô, eu comecei a rir, né? Bom, vou fazer porque mandou, porque se fosse por mim, um retorno afogado dá um problema enorme. Aí... Bom, vocês é mais ou menos o que o José Cleber falou mesmo. A ideia é que vocês não fiquem muito viciados em equações, que vocês parem para pensar de vez em quando e tenham uma visão da big picture, né? Aliás, esse quadrinho que eu estou mostrando aqui tem muito a ver com o que vocês falaram agora há pouco aí. Nossos colegas, às vezes de outras áreas, o pessoal que está trabalhando com gestão, né? Eu tive um grande professor de projeto, o professor Nelson Bach, ele mostrava essa figura nas aulas dele. Vocês estão vendo aqui uma... Cadê minha canetinha? Vocês estão vendo aqui como o cliente explicou o que ele queria, né? Aqui foi como o líder de projeto entendeu. Aqui foi como o projetista Moore lá projetou o produto. Aqui é como o programador escreveu. Aqui como o consultor de negócios escreveu. Nessa daqui, como o projeto foi documentado, vocês conhecem bem. Aqui como o pessoal de operações instalou. Como foi a conta do consumidor. Qual era o suporte pós-venda. E isso aqui era o que o consumidor queria. Quando a gente fala nesse monte de equações, nesse monte de áreas, a gente está falando de uma vírgula nesse processo todo, que podia ser simplesmente o projeto dessa corda aqui, de resistência dessa corda, ou do galho da árvore que nós mostramos um dia para vocês, né? Mas a gente está intrinsecamente ligado a todos esses outros setores. Evidentemente, eu não vou ensinar a gestão para vocês, mas é a tal história do parafuso quebrando e os caras pintando fumódromo, né? Ou contratando psicóloga. O parafuso não vai se consertar. Então, precisamos de vocês. Eu sempre termino com uma sugestão de leitura aqui, que não é... É um livro que tem pouquíssimas equações, é basicamente dissertativo. É um livro baratinho que vocês encontram para comprar por aí. Essas aqui são algumas das capas que ele já teve. É um livro do Gordon, chamado Estruturas, ou Por que as coisas não caem? E aqui se fala de tudo, desde você arrancando uma minhoca do chão, fala pelo arco e flecha, fala da membrana da asa do morcego, enfim.
É uma leitura muito leve e tem bastante a ver com essa nossa área aqui. Se alguém encontrar esse livro, eu recomendo que dê uma lida, que é divertido. Bom, nós vamos fechar, pessoal, o curso aqui. Eu não vejo nenhuma razão para esticar alguns dos assuntos aí. Vocês têm agora bastante coisa para ler. Ainda tem 2 listas para entregar, pelo menos, né? E acho que temos tempo suficiente para isso. Eu vou estar à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail, que eu tenho demorado 2 dias para responder, mas eu respondo. Ou WhatsApp, enfim, me procurem. Mas vamos nos empenhar agora para resolver essas listas na reta final, porque o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que muita gente perde um pouco o gás, ou fica sem tempo, as coisas acumulam, e acaba entregando péssimas 2 ou 3 últimas listas, né? E isso acaba refletindo nas notas. Eu tenho que cumprir alguns requisitos para aprovar vocês. E eu não estou falando aqui de ficar dando certo ou errado, mas eu preciso olhar se vocês estão dominando o assunto que foi ensinado, ainda que parcialmente. E esse domínio, ele está muito contaminado com uma lista que vocês, evidentemente, fizeram em grupo, conversando, e que muita gente defende como uma forma de aprendizado, então vá lá. Mas eu preferi que essa disciplina fosse presencial, e eu preferiria também que vocês fizessem provas, viu, Ramazini? Mas eu entendo que quem levou a sério conseguiu aprender alguma coisa. Mas quem não levou a sério pode também ser aprovado, infelizmente, porque o sistema está permitindo isso, né? Mas é todo mundo grande aqui, é todo mundo formado, ninguém obrigou vocês a fazerem pós. Então eu prefiro acreditar na honestidade de vocês, no sentido de quererem aprender isso para poder utilizar depois. Bom, gente, eu não sei quais são os planos de vocês para os próximos trimestres, mas eventualmente se surgirem dúvidas quanto a que disciplina fazer, etc, etc, e vocês não tiverem orientador, eu posso dar alguns palpites, né? Eu tenho meus limites também de orientação, mas eu estou aí para ajudar no que precisar. Passa rápido. Tem gente que está fazendo disciplina ainda, gente que é aluno especial, mas no momento que você entra naquele ano de fazer a dissertação, passa muito rápido. Então, nós tivemos dificuldades para lotar o número de vagas da área esse ano, todas as áreas. Então, nós acabamos aceitando alunos que talvez não entrassem em outros anos. O vestibular de Florianópolis, fiquei sabendo essa semana, teve 40% menos de inscrições em relação à média dos outros anos. Deve acontecer algo parecido aqui. Eu sei que o índice de alunos inscritos por vaga também despencou. Então, está alguma coisa acontecendo no país, talvez no mundo, né, que fez surgir esse sentimento de que você não precisa estudar, que você não precisa de diploma para se dar bem. Enfim, não vou entrar no método, todo mundo sabe onde dói. Mas acho que vocês têm aqui um presente, que é a oportunidade de fazer uma pós-graduação numa das melhores universidades do país. Vocês têm profissionais aqui que estão capacitados para isso. Aproveitem essa oportunidade da melhor forma possível. Nem sempre vocês estão no melhor momento da vida para fazer mestrado ou doutorado, mas aproveitem porque não é todo mundo que tem essa chance como está se mostrando aí, né? A gente vai ter uma queda no número e no nível de alunos aqui para frente. Elementos finitos é com certeza, mas não é certeza, Daniel. O plano é esse, porque muitas das coisas que vocês vão fazer no terceiro trimestre já implicariam vocês conhecerem um pouquinho de elementos finitos. Então, a gente tem feito sempre um esforço para ministrar no segundo. Mas já aconteceu de finitos ficar para o terceiro. Nós vamos fazer o possível para que isso não aconteça. A dúvida é que se o Jackson não vai chegar a tempo, então eu ministraria. Se eu não puder, por alguma outra obrigação minha profissional, aí ficaria para o terceiro. Mas é quase certeza que, no pior cenário, eu começo a disciplina, depois o Jackson pega, não sei, vamos ver. Tá bom? Osiel, diga lá. É melhor falar do que escrever. Professora, as disciplinas do doutorado, elas são praticamente as mesmas que são oferecidas pelo mestrado? São as mesmas. Acontece que no doutorado você tem que fazer mais disciplinas do que no mestrado. No doutorado você tem que fazer 36 créditos, né? E no mestrado você tem que fazer 24. Você faz 8 disciplinas no mestrado, você tem que fazer 12 para o doutorado. Mas são as mesmas. Houve um tempo, nós estamos falando de 25 anos atrás, em que existiam disciplinas específicas para o doutorado e para o mestrado. Mas isso é uma coisa que não tem cabimento. Não tem por que você fazer a disciplina mais difícil do doutorado, coisa parecida. Todo mundo no mesmo balaio. O que acaba
aumentando a tua formação em sala de aula, entre aspas, né? É o número de disciplinas que você faz no doutorado. Você tem que cursar mais cursos. Você tem que estudar mais coisas. O meu antigo professor de iniciação científica dizia o seguinte: mestrado te ensina a fazer pesquisa. Doutorado te ensina a gerenciar a pesquisa. E esse pesquisa aí num significado bem amplo, né? Beleza, gente? Ficamos assim, então. Se por acaso, no dia 23, o Moodle estiver fora do ar, como algumas pessoas disseram que talvez esteja, e você for entregar no último minuto do prazo e não tinha mais disponibilidade do Moodle, aí me mande por e-mail, mas tem que respeitar o prazo. Então, capriche nisso, porque eu preciso de alguns dias, fim de mês vai estar uma loucura, eu preciso de alguns dias para corrigir as listas. Tá bom? Rogério, só agradecer mesmo em nome do time, tá? Pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu já expressei isso para ti, né? Por ter me aceitado no programa, na orientação. E testemunhar aqui, sim, a boa engenharia, o grupo aí bem integrado, alguns do mestrado, alguns em busca do doutorado, e fazer uma boa pós-graduação hoje no nosso país é realmente um privilégio. Então, quero agradecer isso. Tá? As portas da universidade foram abertas a mim por você. E não sou o melhor, mas estou em busca de ser. Tá bem? Estou com tempo de estrada aí já na indústria e vejo o quanto nossa indústria é carente de bons engenheiros aí, de bons profissionais, e você tem sido aí um cara fantástico aí nos grupos, como a gente vê nas orientações, nos direcionamentos. Parabéns, cara. Foi fantástico muito obrigado, estar aqui com vocês. Mas muito disso aí é minha obrigação, tá? Obrigado, José Cleber. Gente, nos vemos então por aí. Tá bom? Tchau para todo mundo. Rato.